Você já orou hoje? Se você já orou, eu te convido a orar novamente comigo. Agora, se você ainda não orou hoje, eu quero convidá-la a despender um tempinho aqui comigo. Você e eu, nós precisamos disso. Nós precisamos ser alimentadas com a palavra, nós precisamos orar, ter um tempo aos pés do Senhor Jesus. Vamos fazer isso agora? Vamos apresentar nossas vidas diante do nosso Deus e Pai? Então veja, olha só esse texto que eu trouxe para a gente dar uma recordada. Se você ainda não conhece, presta atenção. Mas se você já conhece, eu quero que você recorde a maravilha desse encontro da mulher cananeia com Jesus. Olha só, está lá em Mateus 15, dos versos 21 a 28. Fala assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, presta atenção nesse verbo, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, Jesus, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Olha o verbo, vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Olha que texto tremendo, que texto maravilhoso. Você já conhecia esse encontro da mulher cananeia, ou também chamada de sírio-fenícia, o encontro dela com Jesus? Olha, o verso 15 e 22 fala assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Se você é mãe, você sabe muito bem que quando um filho está mal, seja doente fisicamente, emocionalmente, ou assim até endemoniado, a mãe, verdadeiramente mãe, ela fica mal, ela fica super mal, ela fica abalada, fica, nossa, com aquela necessidade de resolver essa questão. E essa mãe não era diferente, ela era uma mãezona e estava sim abalada por causa disso. Jesus, então, ele caminhava pelas terras de Tiro e Sidom, quando uma mulher gentia. Por que ela é gentia? Porque ela não fazia parte do povo de Israel. Então ela é chamada gentia, porque é dessa região de Tiro e Sidom. Passou a clamar por socorro. Lembra que eu falei, olha, presta atenção no verbo? Então a história toda começa, e esse verbo já fala, ela clamava, porque ela vinha acompanhando Jesus e clamando. E isso ainda é ratificado aqui no verso 23, quando os discípulos falam: despede-a, porque ela vem clamando e não para. Mesmo sendo estrangeira, ela reconhecia que Jesus era o Messias, o filho de Davi. Os rogos ou pedidos dessa mulher incomodaram tanto os discípulos de Jesus, e eles pediram ao Senhor para despedi-la. Veja como ela estava sendo insistente. Ela vinha clamando: Senhor, tem misericórdia. Jesus, ela fala que: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela, mesmo sendo gentia, reconhecia Jesus como o Senhor, filho de Davi, que tinha poder para libertar a filha dela. Mas ela insistia, ela estava insistindo, insistindo. E aí ela vira e fala assim para Jesus, né? Que a causa dela era urgente, que a filha dela estava horrivelmente endemoniada. E ela fala, e é interessante porque a dor dela é tão grande que ela fala assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não fala: tem misericórdia da minha filha. Porque a dor dela era tão grande, era como se fosse a dor da filha. Os problemas dos filhos são os problemas dos pais, dos verdadeiros pais. A dor que latejava na vida da filha pulsava ainda mais forte no coração da mãe, dessa mulher cananeia. Por isso, ela continuava insistindo, insistindo. E aí, interessante que Jesus resolve provar a fé dessa mulher. Porque primeiro, ela clama desse jeito: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? E aí, fala que Jesus não deu resposta para ela, nenhuma resposta. E aí, ela continua, mas olha o que ela, depois disso, faz. Mesmo Jesus tendo falado: olha, eu fui enviado para o povo de Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não fui enviado para os gentios. Jesus vira e fala para ela isso. Mas mesmo assim, olha o que ela faz. Ela se aproxima ainda mais dele, ela o adora, e ela continua dizendo: Senhor, socorre-me. Aí, Jesus continua provando a fé dela.
E ele responde, olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aqui Jesus está falando, olha, os filhos são o povo de Israel. Os filhos são o povo de Israel. E os gentios são os cachorrinhos, nessa parábola aqui de Jesus. E ela não se importa com isso, não. Ela não recuou. Não, ela não recuou. Ela não se importou com isso. E ela vai e replica ao Senhor Jesus mais uma vez. E ela fala assim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Olha que palavra sábia que ela deu. Ela foi assim extremamente sábia. E aí ela continua insistindo até chegar nesse ponto aqui. E o Senhor provando a fé dela. Ela não desistiu e nem recuou. Mas ela fala desse jeito. Ou seja, ela não podia perder essa oportunidade. Ela se humilha diante do Senhor e a ponto de falar, Senhor, olha, basta uma migalhinha do teu poder. Porque Jesus, ele sabia que, na verdade, ele poderia tanto abençoar o povo de Israel quanto os gentios. Não é que ele era limitado, não, que se ele desse para o povo de Israel, não teria como dar ou abençoar os gentios ou outra pessoa qualquer. Não, o Senhor que Jesus, se nós cremos, ele pode abençoar você, a mim e qualquer pessoa que se chegar a ele, assim, dessa forma humilde. Ele pode abençoar a qualquer um. Então, não é que ele estava limitado, mas ele estava provando a fé dessa mulher. E ela chega ao ponto de falar, Senhor Jesus, eu preciso, ao menos, de uma migalhinha do teu poder, da tua bênção. Se o Senhor me der uma migalhinha, a minha filha vai ser liberta. E foi isso. Jesus viu a fé dela, Jesus até a enalteceu por essa firmeza, por essa insistência, por não ter desistido e por ter continuado crendo e clamando. E aí, essa mãe, embora gentia, ela reconhece que Jesus é o Messias. Embora provada, ela não desiste de clamar. Embora tenha vindo a Jesus com o coração inchado de dor, retorna para casa com a alma em festa. A postura dessa mãe nos ensina que devemos levar nossos problemas a Jesus e não recuar. Veja, ela foi provada algumas vezes. Ela poderia ter recuado lá atrás, quando Jesus não deu resposta. Ela poderia ter recuado quando os discípulos falaram para Jesus, olha, despede, porque ela vem aqui, ó, clamando aqui. Aí Jesus deu uma resposta para ela. Ela, ao contrário de recuar, ela se aproximou mais de Jesus. Depois Jesus deu outra resposta para ela. Aí ela se inclina e replica e continua. É um exemplo que ela nos dá. Nós não podemos recuar. Nós precisamos ficar ali firmes aos pés de Jesus. E a postura dessa mãe, ela nos ensina que nós devemos sempre estar ali, levando os nossos problemas a Jesus. Ele é a solução. Ela sabia disso, mesmo sendo lá das terras de Tiro e Sidom, ela veio a Jesus, porque ela sabia que nele estava a solução do problema. Nós devemos insistir e jamais esmorecer, nunca recuar, até que o Senhor Jesus nos dê a resposta. Devemos crer para ver o milagre acontecer na nossa casa. Então você precisa de um milagre? Hoje, você está começando a semana aí e você precisa de um milagre hoje? Então vamos clamar e vamos pedir ao Senhor para estarmos assim, como a mulher cananeia. Feche os seus olhos se você puder e ore comigo agora. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o Senhor é o dono do universo, o Senhor é o Deus que governa todas as coisas. Tudo está em tuas mãos e nós clamamos a Ti, nós nos achegamos ao Senhor com o coração quebrantado, contrito, clamando a Ti perdão pelos nossos pecados, reconhecidas que somos pecadoras, completamente pecadoras, e se o Senhor não nos perdoar e não nos cobrir com o sangue de Jesus, jamais poderemos chegar diante do Teu altar. Mas é assim que nós chegamos, reconhecidas da nossa pequenez, clamando a Ti perdão pelos nossos pecados e pedindo ao Senhor que o Senhor nos cubra com o sangue de Jesus, para estarmos diante do Teu altar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser como essa mulher cananeia, que não recuou, mas foi ao Senhor e ficou aos Teus pés e ficou clamando, insistindo, porque ela sabia que o Senhor Jesus era o único que podia resolver o problema dela. E ela foi até o Senhor e ficou ali e clamou. E ela disse para o Senhor que apenas uma migalha do teu poder, da tua graça, seria o suficiente para resolver a vida dela. E é assim que nós estamos aqui agora, Pai. Eu não sei, Senhor, como está a vida de cada pessoa que está aqui comigo. E nem como está a casa de cada pessoa aqui, de cada mulher aqui. Mas eu clamo a Ti, Senhor Deus, que a migalha, nem que seja uma migalha do teu poder e da tua bênção, esteja sendo direcionada para essas vidas e para essas casas, Pai. A começar, Senhor Deus, aqui na minha vida, na minha casa, eu preciso de Ti também, Senhor. Eu preciso da Tua migalha, Senhor Deus. Nem que seja essa migalha, Senhor, do Teu poder, da Tua intervenção, da Tua graça, da Tua solução. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti porque Tu és o único que pode transformar as nossas vidas. Senhor, alcança cada mulher, Senhor Deus, que tem aqui andado conosco. Alcança cada vida, alcança cada casa. Alcança, Deus, intervém em cada problema, seja ele qual for. É o nosso clamor a Ti, em nome de Jesus Cristo, que nós já Te louvamos e Te adoramos. Amém. Amém. Encaminhe esse vídeo para alguém que você conhece e que precisa ouvir essa palavra. Amém? E precisa também orar junto. Vamos juntas?
Não esquece, encaminhe esse vídeo para alguém.